Que a Primeira Guerra Mundial é um marco do século XX, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que indiretamente ela foi um conflito entre primos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos primos que eram reis e acabaram se enfrentando na Primeira Guerra Mundial. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Na verdade, é duas perguntas. Você notou algo de diferente aqui no cenário do canal? Se sim, comenta aqui que eu quero saber o que você notou, que a resposta vem no final do vídeo. Outra coisa que eu quero te perguntar é se você já pensou em fazer parte do clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se tornando membro hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história por ter sido o maior conflito bélico de sua época e por ser a semente da Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu entre os anos de 1914 e 1918 e uma de suas causas indiretas foi a relação tumultuada entre as famílias reais europeias. Alemanha, Rússia e Reino Unido, as principais potências envolvidas nesse conflito, não tinham apenas em comum aí a relação de serem potências daquele período, mas também as casas reais serem parentes. Essas potências eram governadas por monarcas que eram descendentes da Rainha Vitória do Reino Unido. E esse parentesco não era muito distante não. O Kaiser Guilherme II da Alemanha era neto da Rainha Vitória. Seu oponente russo, o Czar Nicolau II, era casado com a neta da Rainha Vitória, Alice de Hesse, a Alexandra Feodorovna. E tanto Guilherme II quanto Nicolau II eram primos de George V, o rei do Império Britânico, que também era neto da Rainha Vitória, obviamente. E esse George V decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Rússia e também da França, confrontando a Alemanha de Guilherme II. Como vocês devem saber, as relações familiares muitas vezes são tumultuadas. Isso numa família pequena. Agora imagine numa família poderosa como essas famílias aí imperiais da Europa do século XIX e início do século XX. E indiretamente foram essas tensões familiares que acabaram resultando nessa guerra que acabou levando a milhões de mortos e envolveu todo o continente e o mundo como um todo, Afinal, ela é conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Mas para contarmos um pouco mais sobre essa história mais profundamente, a gente tem que voltar aqui um pouquinho na história. Senta que lá vem a história. Uma das coisas que mais surpreendem os historiadores é que a Primeira Guerra Mundial conseguiu reunir dois países que não eram muito próximos, como a Inglaterra e a Rússia, contra uma nação que era tradicionalmente aliada à britânica, no caso, a Alemanha. A semente dessa discórdia pode ser atribuída a dois eventos em particular: os casamentos dos dois filhos da Rainha Vitória, a princesa Vicky e o Albert, o futuro rei Edward VII. Vicky, como era conhecida a mais velha dos 9 filhos da Rainha Vitória, se casou em 1858 com o príncipe herdeiro da Prússia, que anos mais tarde se tornaria Frederico III da Alemanha. Albert, o primeiro filho do sexo masculino e herdeiro do trono, se casou em 1863 com a princesa Alexandra da Dinamarca. Ambos os matrimônios orquestrados pela Rainha Vitória prepararam o terreno para o que aconteceria meio século depois. A princesa Vicky e o príncipe Frederico deram à luz Guilherme após um ano de casados. Mas a relação com o filho mais velho e herdeiro do trono foi complicada desde o início. Durante o parto, Guilherme estava virado na barriga da mãe, e na tentativa de tirá-lo, o médico machucou seu braço esquerdo, o deixando incapaz de usá-lo pelo resto da vida. A mãe nunca foi capaz de se relacionar com o que considerava um defeito do filho, e manteve com ele uma relação distante ao longo da vida. Do outro lado da família, no Reino Unido, George teve uma experiência oposta. Sua mãe, Alexandra da Dinamarca, foi uma mãe particularmente amorosa para seus 6 filhos. Muitos a associam a outra princesa de Gales que viveu muito tempo depois, Diana Spencer, mais conhecida como Lady Di, uma vez que ambas eram adoradas pelo povo e consideradas mães exemplares. Mas, diferentemente de Diana, Alexandra era estrangeira, fato que desempenhou um papel importante na dinâmica familiar. Como Alexandre era uma grande defensora de seu país, a Dinamarca, ela se sentiu muito ofendida quando parte de sua nação foi anexada pela Prússia e pela Áustria. Isso um ano após o seu casamento. Por este motivo, sua família tinha pouca relação com Vicky e Frederico.
e os primos Guilherme e George não tiveram uma convivência próxima. Em vez disso, o futuro rei britânico tinha uma relação fraterna com Nicolau, o futuro czar da Rússia. Inclusive, você já deve ter visto fotos dos dois e ver que um é a cara e o focinho do outro. Eles são quase gêmeos e é incrível, porque são primos, né? Mas se parecem demais. Isso se deve à mãe de Nicolau, que era irmã da mãe de George V. A mãe do Nicolau era Dagmar da Dinamarca e a mãe do George V era Alexandra da Dinamarca. Inclusive, a Alexandra é a cópia escarrada da Dagmar, o que aconteceu também com os filhos delas. O Nicolau é a cara do George V. São escarrados e cuspidos um ao outro. As irmãs Alexandra e Dagmar eram muito próximas e conhecidas por reunir suas famílias todo o verão na Dinamarca. Encontros que criaram um vínculo entre a realeza do Reino Unido e da Rússia. Um laço que se tornou ainda mais forte quando o jovem Nicolau se apaixonou por Alice de Hesse, a filha alemã de Alice do Reino Unido, terceira filha de Vitória e Albert. Alice do Reino Unido acabou falecendo quando seus filhos ainda eram muito pequenos. Assim, Alice de Hesse acabou ficando aos cuidados da avó materna. Ela teve uma relação particularmente bem próxima com a rainha Vitória, o que permitiu a aproximação entre a monarca e o czar russo, de quem ela inicialmente desconfiava. Em contrapartida, Guilherme, seus irmãos e seus pais não eram convidados para os encontros de verão organizados por Alexandre e Dagmar. O futuro Kaiser também não era muito entrosado com a família real britânica. Durante os encontros anuais, ele ficava por ali meio que na dele. Isso muito por conta da rivalidade que ele tinha com seu tio, o futuro rei Edward VII. Os historiadores afirmam que o que começou com a rivalidade esportiva entre Guilherme e o seu tio, o futuro rei Edward VII, acabou se tornando uma competição para ver qual país tinha o maior poderio militar. O primeiro rompimento nas relações entre as famílias ocorreu em 1888, após a morte do pai de Guilherme, o imperador Frederico III, que conseguiu reinar por apenas 99 dias na Alemanha. O coitado acabou contraindo câncer na garganta e bateu as botas. A primeira coisa que Guilherme fez quando seu pai morreu foi ordenar aos militares que cercassem o palácio real onde sua mãe morava, em busca de todos os documentos do monarca que, ao contrário do filho, era liberal e apoiava um sistema de monarquia constitucional. Isso ofendeu profundamente o herdeiro do trono britânico, que no fim era o irmão mais velho de Vic. Guilherme se identificava muito mais com o autoritarismo russo e era um grande admirador do czar Alexandre III, pai de Nicolau. No entanto, Alexandre, um homem de família, ficou horrorizado com o desrespeito com que o novo imperador alemão havia tratado o pai quando ele faleceu. Ao assumir o trono, o novo Kaiser estava convencido de que poderia controlar a política externa do Segundo Reich. Em 1890, ele demitiu o chanceler Otto von Bismarck, arquiteto da unificação alemã. Isso acabou colocando uma pá de cal na aliança entre a Alemanha e a Rússia. Em segundo lugar, o czar Alexandre assinou um pacto com a França. Em 1904, o Reino Unido firmou seu próprio acordo com a França, justamente aquele país que era seu rival histórico. Eles fizeram um pacto com um grande inimigo do século XIX, a própria Rússia. Sem alternativa e cercada pelas outras potências, a Alemanha decidiu se juntar à Áustria-Hungria. Esses pactos determinaram os dois blocos que se enfrentariam durante a Primeira Guerra Mundial. O estopim do conflito foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, herdeiro do trono austro-húngaro, e também de sua esposa Sofia Chotek. A morte dos dois ocorreu no dia 28 de junho de 1914. Eles estavam fazendo uma visita a Sarajevo, a capital da Bósnia-Herzegovina, quando foram assassinados. O casal foi morto por um grupo que lutava pela libertação da Bósnia-Herzegovina do domínio austro-húngaro e queriam a sua integração à Sérvia para a criação de um Estado nacional iugoslavo. O assassinato acionou as diferentes alianças como um efeito dominó. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Alemanha o apoiou e declarou guerra à Rússia e à França, aliados da Sérvia. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica para chegar à França, violaram a neutralidade do país, levando o Reino Unido a se juntar à Rússia e à França na chamada Tríplice Entente. Em 1915, a vira-casaca da Itália se juntou a eles e os Estados Unidos fizeram o mesmo em 1917. O bloco adversário era formado pela Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano, a chamada Tríplice Aliança. A Grande Guerra entre as principais potências europeias acabou durando 4 anos e ceifou a vida de quase 20 milhões de pessoas entre militares e civis. Isso se deveu principalmente aos armamentos que estavam avançados naquele período, como avião,
as armas químicas e principalmente a metralhadora. Esse conflito terminou com a rendição da Tríplice Aliança em novembro de 1918. Esse negócio de falar tríplice é difícil, ó. Tríplice Entente, Tríplice Aliança. Quando eu estou em sala de aula eu me mato para falar que tem que pegar de primeira, que senão os alunos ficam rindo aí é embaçado. Mas enfim, a guerra ela não foi apenas devastadora para a Europa, mas ela também foi devastadora para as monarquias europeias. Dos 3 primos que entraram no conflito, apenas um se saiu vitorioso, que foi o rei britânico George V. O Kaiser Guilherme II não só perdeu a guerra, como teve que abdicar, perdeu a coroa, teve que se exilar da Alemanha, foi morar na Holanda e acabou sendo o último rei da Alemanha. Mas o pior destino dos primos acabou sendo de Nicolau II, o czar da Rússia. Ele acabou abdicando do trono lá em 1917, antes da Primeira Guerra Mundial acabar, e nos eventos da Revolução Russa, ele e a família Romanov inteira acabou sendo assassinada pelos bolcheviques. Assim, além dessa tumultuada relação entre primos, a Primeira Guerra Mundial acabou com 4 grandes impérios: o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E aqueles soberanos que ainda mantiveram sua coroa tiveram os poderes bem reduzidos. Anos antes, os planos da Rainha Vitória eram de fortalecer as monarquias europeias através desses laços familiares. No fim, isso acabou levando a uma treta generalizada e uma das causas indiretas da Primeira Guerra Mundial. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou responder para vocês o que mudou aqui no cenário. Mudou a iluminação, que eu criei vergonha na cara e resolvi comprar uma softbox, que coloquei aqui, e um LEDzinho para deixar essa imagem aí vermelho, né? Aí eu posso mudar aqui, ó, tem um controle, ó, muda ali, ó, agora tá azul, ó, tá vendo aí? Agora aqui é amarelo. Verde, ó, quando for falar história do Brasil, aí pode fazer o verde. Tem que comprar outro para botar aqui atrás para fazer o verde e amarelo. Aí tem aqui, ó, fazer... Cadê o lilás? Lilás para falar uma história das mulheres, aí bem feminino, tal. E aí, estão gostando? Tem também outra posição que eu vou perguntar de vocês qual que é melhor. Aqui tá a softbox desse lado e o LED tá ali. Agora eu vou botar o LED aqui no canto direito. Aí me digam aí qual que é melhor, na frente ou aqui do lado, no canto direito, ó. Também posso mudar a cor. Aí, ó, vermelho, ó, como é que fica, e azul. Então, essa foi a mudança que a gente fez aqui e foi graças aos membros aqui do canal, porque graças a essa contribuição, consegui juntar uma graninha para melhorar, né, nessa produção aqui de vídeos. Então, se você ainda não é membro, pode ajudar o canal dessa forma, porque a gente consegue melhorar a imagem, a qualidade e a produção de vídeos. E se você se tornar membro, logicamente você vai receber recompensa como vídeos exclusivos. Inclusive hoje ou amanhã vai sair um vídeo aí exclusivo, já tem mais de 10, 20 vídeos aí para você maratonar. Outra coisa que você deixa o joinha se você ainda não deixou, se inscreva se você ainda não é inscrito e considere ser membro, né? Dito isso, falou! Vou até mudar aqui, ó. Depois do falou aqui, ó. Vou continuar brincando aqui. Falou!